Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta quinta-feira, estreia na Série A do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro no Rio de Janeiro, com novidade, vai mudar o time, o técnico Tite. Domingo tem jogo contra o Betim lá em Betim, é vida ou morte no Campeonato Mineiro. Uma coisa de cada vez, mas a gente traz tudo isso a partir de agora aqui na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante, hein, para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Estreia do Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro. Apita Matheus Candançan, de São Paulo. Rodrigo Guarizo do Amaral é o árbitro de vídeo. O Cruzeiro desde ontem à noite, no início da noite, o Cruzeiro chegou ao Rio de Janeiro, concentrado na região da Barra da Tijuca, e logo mais então tem essa estreia importante diante da equipe do Botafogo. Começou o Brasileirão, jogo para tudo quanto é lado, e a gente no Rio de Janeiro para dar este pontapé inicial. A principal novidade entre os relacionados, Matheus Henrique, está totalmente recuperado do edema na panturrilha. O jogador treinou bem, deu uma ótima resposta nos treinamentos e por isso foi relacionado pela comissão técnica do Tite. E já o Vidalba, aquilo que a gente explicou, vem de um período maior de inatividade, ainda com um certo desconforto, sem uma confiança total, então ficou em Belo Horizonte para que possa voltar muito em breve. O Cruzeiro que tem aí o Vidalba como um zagueiro importante, foi titular e fez um grande ano em 2025 e vai brigar ali pela vaga com o Jonathan Jesus quando estiver 100%. E o Sinisterra, o que a gente já falou também, jogador já fazendo alguns treinos com o grupo, para que em breve o Sinisterra possa ficar à disposição e ser relacionado para ser um jogador importante ali na beirada. O Cruzeiro vem apostando muito que vai recuperar o Sinisterra depois de alguns problemas aí de ordem médica. Começou a temporada fazendo uma pré-temporada muito bem feita, é a informação que a gente tem. Claro que precisa dar uma resposta no campo, nos jogos, porque aí tudo é imprevisível, então o jogador precisa também ganhar esta confiança. A expectativa maior, Gerson será titular nesse jogo com o Botafogo? E se ele for titular, quem deixa o time? O Christian, o Lucas Silva, ou o Wanderson, ou uma outra situação? É a grande dúvida, pelo menos neste momento, que tem aí o técnico Tite. Ele só vai confirmar a equipe uma hora antes da bola rolar no vestiário do Nilton Santos. O torcedor do Cruzeiro vai comparecer. A expectativa de um público mediano aí, o Botafogo de Martim Anselmi até vem de 2 vitórias com o time principal no Campeonato Carioca, mas vivendo um momento de muita turbulência nos bastidores, com John Textor e seus pares aí, com transfer ban rolando, sem saber se vai fazer aporte. Se for fazer o aporte, vai ser um aporte com juros muito absurdos. Então, tudo vem sendo aí trabalhado nos bastidores do Botafogo, mas dentro de campo realmente tem um bom time e a comissão técnica do Tite sabe que vai enfrentar muita dificuldade. Mas é um Cruzeiro para começar bem esta Série A do Campeonato Brasileiro. O Tite então confirmando o time somente uma hora antes da bola rolar. O Cruzeiro que joga na noite desta quinta no Rio de Janeiro, retorna e na sexta-feira já começa a preparação, porque no domingo tem o jogo contra o Betim confirmado para a Arena em Betim, antiga Arena Vera Cruz, com torcedores do Cruzeiro com uma capacidade bem pequena, 300 e poucos ingressos, de uma carga aí de nem 4 mil bilhetes, e o torcedor do Cruzeiro vai comparecer também a esse jogo em que o Cruzeiro só a vitória interessa para seguir com chance aí de classificação para a semifinal do Campeonato Mineiro. Mas o foco é total, Campeonato Brasileiro, Série A, começar bem o duelo com o Botafogo. Até o final desta semana, todos os detalhes devem ser resolvidos para as vendas de Rian Guilherme. O jogador é aguardado nos próximos dias em Portugal para fazer os exames médicos e assinar contrato. O Cauã Prats não precisa viajar, mas está ali nos últimos detalhes da parte do jogador com o Borussia Dortmund para que a venda também seja confirmada pelo Cruzeiro ao clube alemão. O Cruzeiro anunciou hoje
a sua nova diretora de futebol feminino, a Luísa Parreiras. Ela estava no Internacional, já trabalhou no América, foi contratada oficialmente, assume o lugar que foi da Bárbara Fonseca, que acabou indo para a equipe do Grêmio. E agora a Luísa Parreiras, então, a nova diretora de futebol feminino, chega com um projeto já com a casa arrumada. E aí vamos acompanhar e torcer para que o trabalho dela possa surtir efeito aí no time feminino do Cruzeiro, que este ano vai disputar a Copa Libertadores Feminina. Sobre a preparação do Cruzeiro para o jogo diante da equipe do Botafogo, um retorno e ainda uma ausência. Os 3 jogadores aí que estão nesta fase aí de recuperação, um totalmente liberado, o Matheus Henrique, que já foi relacionado inclusive, fica como opção no banco diante do Botafogo. Vidalba ainda não foi relacionado, o jogador precisa pegar confiança também com esse retorno aos treinamentos depois da lesão ligamentar no tornozelo. A expectativa não deve ser relacionado para o jogo contra o Betim, para a semana que vem contra o Coritiba. E o mesmo vale para Luiz Sinisterra. O atacante já vem trabalhando com bola, em alguns momentos com o grupo, e existe a expectativa de que ele possa ser liberado para a semana que vem também, para o duelo diante do Coritiba, e aí retornando aos poucos, ganhando minutos. Os 3 aí estão bem fisicamente. O Vidalba é só essa questão de pegar confiança, pelo menos é a informação que vem do Cruzeiro, por isso não foi relacionado. Não tem necessidade de forçar, acho, lá em Betim, contra a equipe do Betim na Arena Veracruz. E o Matheus Henrique, uma resposta muito boa, também um tempo menor que ele ficou afastado do jogo do Pouso Alegre para cá, e por isso já foi relacionado para este compromisso. Técnico Tite só vai confirmar o time nesta quinta-feira. Fica a expectativa quanto a Gerson. Continua no banco ou já entra iniciando? É um fator aí que temos que aguardar. O Gerson, obviamente, veio para ser titular nesse time do Cruzeiro. Aos poucos isso vai acontecer. Será que já contra o Botafogo? Interrogação, mas é fato que não vai demorar. Se não for contra o Botafogo, muito em breve o Gerson deve figurar aí como titular nesse time do Cruzeiro. Aí é ver o que o Tite vai fazer. Se sai para ele jogar pela beirada, se ele vai jogar por dentro, ou se ele tira o Christian da beirada, coloca o Christian atuando por dentro e aí saca um dos volantes. Então, algumas situações ainda no campo da especulação. Se tiver mudança mesmo, vai ser, penso, essa questão do Gerson, se for, né, alterar o time em relação ao que vinha jogando. Para a gente fechar, Cauã Prats, muita especulação vem acontecendo sobre esta negociação que ainda não está sacramentada, porque a parte do Cauã tem uma última conversa com a equipe do Borussia Dortmund. Cruzeiro e Clube Alemão já chegaram em todos os termos possíveis para o negócio. Falta aí a parte do jogador. E muita gente chegou a comentar que o staff, o entorno do jogador forçou para uma negociação. A informação que a gente tem é: a venda acontece por um consenso entre as partes. Se o Cruzeiro não topasse, da parte do Cauã, ninguém iria forçar nada, até porque ele tem contrato até agosto do ano que vem. E o Cauã, com o seu staff, em momento algum, eles pensaram em, vai ficar aí até terminar o contrato, sair livre pela porta dos fundos. Isso, repito, conversando com pessoas do entorno do atleta, todos foram categóricos em desmentir esta possibilidade. O Cauã, ele tende a ser negociado com o Borussia Dortmund, uma negociação muito bem encaminhada, porque é um desejo também do Cruzeiro. Se o Cruzeiro não quisesse, o atleta iria continuar, poderia conversar para uma renovação sem qualquer tipo de problema. Claro que o staff do jogador e o próprio jogador, eles veem como ótimos olhos a proposta do Borussia Dortmund, porque sabe que é um clube aí importante lá no futebol europeu e pode ser uma porta para buscar algo ainda maior lá na Europa. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!